Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica do módulo 3 da nossa Seara de Jesus de Embu das Artes. Hoje nós estamos na sexta aula, que nós vamos abordar o tema mediunidade curadora, ação magnética, e na parte B, mediunidade gratuita. E eu convido a todos os presentes a fecharem os olhos, a sintonizarem com a espiritualidade maior aqui presente, para agradecer por este momento, agradecer pela nossa Seara de Jesus, por todos os espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte desta equipe maravilhosa e que durante este encontro nós possamos unir o nosso pensamento para assistência, para mim, para vocês, para todos aqueles que estão ligados a nós pelo pensamento. Que cada um de nós receba aquilo que precisa para ter saúde física, espiritual, moral e continuar trabalhando muito. Que assim seja. E vamos aqui rapidamente comentar da nossa sala de aula virtual, o material complementar que está lá no nosso Google Classroom. É importante, assim, que todo mundo tiver a sua condição, o seu tempo, a sua disponibilidade, verificar esse material que é maravilhoso e amplia o comentário de hoje, que por conta do tempo é restrito. Coloquem aí no chat também a contribuição de vocês, a participação que é importante, e deixa esse momento mais descontraído, mais agradável, e a gente continua aprendendo. Então, vamos iniciar aqui com o nosso questionamento. Por que ficamos doentes? Nós já pensamos sobre isso? A cura espiritual? Um médium tem poder de curar alguém? Eu sou capaz de me curar sozinho? Como acontece a cura numa casa espírita? Devo pagar para ser curado? Então, para iniciar esses questionamentos que vão direcionar hoje este encontro. Para a gente pensar um pouquinho antes de responder essas perguntas, vamos aqui compreender um pouquinho e relembrar a escala dos mundos que encontra-se no Livro dos Espíritos. Quem não sabe, quem ainda não estudou conosco, talvez não saiba em que escala nós estamos. Quem sabe, coloca aí no chat. Coloca aí pra gente qual é a escala que o planeta Terra se encontra neste momento. Bom, primitivo nós já passamos, ainda bem. Não estamos ainda no período das cavernas, dos homens das cavernas, da formação dos pequenos grupos para formar a família, a sociedade. Nós já passamos dessa fase. Nós nos encontramos agora num mundo de expiações e provas. E em transição, ainda bem, para o mundo de regeneração. E qual é a característica marcante deste momento, deste período? Então, no mundo de expiações e provas, o mal predomina sobre o bem, ainda. Já no mundo de regeneração, que é o que nós estamos caminhando, o bem já começa a predominar. Porém, como nós estamos em transição, nós temos ainda resquícios dos nossos passados, das nossas escolhas, das nossas caminhadas que reverberam agora. Há quem acredite que a situação pela qual nós vivemos, principalmente aquela que se remete às doenças, elas provêm de um tempo que nós vivemos na Terra e que se denominou pecado. Nós vivemos no pecado, dizem-nos ainda. Porém, nós temos que entender o que significa esse pecado.
Se nós estamos num caminhar progressivo, nós vamos fazer escolhas, nós vamos escolher trilhas a seguir. Se essa trilha que eu fiz, se essa escolha que eu fiz não foi a pertinente para meu sucesso, ela me trouxe um aprendizado. Então, consequentemente, eu posso crer que se eu escolher esse caminho e ele era um caminho difícil, eu não devo escolher um outro parecido ou não devo caminhar por ele novamente. Entretanto, quando nós permanecemos escolhendo o caminho errado, isso cria uma dificuldade para nós. E essa dificuldade que muitos acreditam se chamar pecado e que resulta nos males do corpo físico hoje, não é apenas uma escolha que determinou esse caminhar. O que a gente entende por pecado? Vamos ver aqui. Extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Então, não foi apenas um erro, 2, 3, não. Extenso pretérito de erros criminosos. O errar faz parte do processo. O errar faz parte da evolução. Porém, o extenso pretérito de erros criminosos é que nos deformaram a personalidade, e essa personalidade está marcada por manchas, por vícios, que hoje ainda nós conseguimos trazer à tona. Porém, há a possibilidade de cura. E essa cura, muitas vezes, acontece não exatamente na próxima reencarnação. Os espíritos de alta hierarquia, os nossos mentores, a equipe do plano superior, muitas das vezes, aguarda o fortalecimento desse espírito de nós, para que lá na frente nós venhamos ter a oportunidade do resgate, a oportunidade dessa limpeza. Então, muitas das vezes, erroneamente, nós acreditamos que se nessa vida eu errei, e errei grandiosamente, na próxima eu já vou quitar essa dívida. E não necessariamente isso acontece, porque nós às vezes não temos capacidade, condições de acolher o ensinamento de pronto, e nós temos que estar fortes para resgatar isso com equidade, com sabedoria. E quando isso acontece, às vezes nós já passamos muitas e muitas outras experiências. Daí vem a dúvida. Bem, eu estou nesta encarnação, eu sou uma pessoa boa, trabalho, estudo, tenho uma família maravilhosa, tenho amigos que me ajudam, já sou uma pessoa considerada boa, e me chega uma doença grave, me chega uma provação intensa. De onde vem? Se nós não tivermos o conhecimento espírita, nós não teremos a resposta. Ficaremos no vácuo. Acharemos que é castigo, que é obra da divindade que sobrepôs sobre nós a sua vontade. E nós, estudiosos da doutrina, já sabemos que não é assim que funciona. Todo débito, toda ação criminosa, toda situação que deforma a nossa personalidade, ela vai ter o tempo de reajuste. Próximo a esta situação ou mais para frente. Mas há de chegar o momento da libertação, da depuração. Há uma live do nosso querido Haroldo Dutra Dias no YouTube, do qual ele está fazendo um estudo do livro Os Mensageiros. E nesta live, a live 10, ele vai explicar para a gente com muita minuciosidade esse processo que a partir de agora eu tentei explicar a vocês. Então, eu sugiro que vocês façam esse estudo, que vocês acompanhem essa live, para que vocês consigam compreender esse processo.
porque extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade é o que marca realmente um pecado para nós, e não apenas uma atitude errada. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porém, ao invés de manifestar o DNA da divindade, o que nós fizemos? Nós deformamos a nossa personalidade e aí consideramos pecado, mas não são pecados pretéritos de uma só escolha. São inúmeros na tendência do crime, no erro. Então, pecado para nós é um acúmulo de erros. Um erro somente não faz um pecado. São um conjunto de erros, porque nós repetimos as tendências inferiores. Há a necessidade do equilíbrio interno. E esse equilíbrio vai chegar até nós muitas vezes pela deformidade, pela doença grave, mas há como nós nos curarmos. Há como nós nos curarmos, meus irmãos. E por isso que nós vamos entender hoje um pouquinho sobre magnetismo. Há de se lembrar também que nós não vamos atentar hoje, nesta aula, à especificidade do médium curador. Nós vamos falar sobre a mediunidade curadora sem atentar ao médium, às suas características, às suas potencialidades. Haverá um estudo posterior sobre isso. Então, magnetismo, esse termo, essa terminologia, ela é muito antiga, porque muito antiga na humanidade a observação de que havia corpos com a propriedade de atrair outros. Na velha Ásia, muito antes de Cristo, foi encontrado na região de Magnésia um mineral que atraía o ferro, e por isso foi ele denominado magneto, de onde deriva a palavra magnetismo. O nosso querido codificador da doutrina espírita Allan Kardec era um grande estudioso do magnetismo e ele ajudava a curar pessoas através desse fenômeno, dessa união de forças que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Ele e Mesmer, em seus estudos, usavam do magnetismo através de barras magnetizadas e colocadas em caixas grandes com água para atender aquelas pessoas que tinham dores lacinantes. Com o passar do tempo e dos estudos, eles notaram que não precisava somente magnetizar a água para depois magnetizar o doente, que de si próprio saía essa energia que acalmava as dores. É um estudo grandioso, não cabe hoje nesta aula, vamos também no futuro aprofundá-lo, mas é para a gente entender um pouquinho o que se passava na época de Kardec. Outra informação importante é que ele, Kardec, logo que ele publicou o Livro dos Espíritos, e muitas pessoas passaram a estudá-lo. Depois ele trouxe o Livro dos Médiuns, com as informações de mais de 200 espíritos, com médiuns preparados para receber essas informações advindas do mundo espiritual. Ele começou a receber cartas de encarnados, de longínquas moradas, pedindo informações sobre o magnetismo. Numa dessas cartas, um rapaz de um povoado distante questiona Kardec, dizendo que gostaria que ele publicasse na Revista Espírita informações maiores e mais esclarecedoras sobre os curandeiros. Por quê? Onde ele habitava não havia médicos, mas havia curandeiros, pessoas que curavam com a imposição de suas mãos, com os movimentos dos seus corpos. E ele queria questionar, ele queria saber mais informações sobre isso. Que poder eles tinham? Era o magnetismo que eles tinham que faziam essas curas? E Kardec vai publicar na Revista Espírita
várias orientações, observações, informações ricas que nós podemos encontrar na Revista Espírita acessando o site do Kardecpedia, onde a gente tem a coletânea da Revista Espírita e digitando lá, Mediunidade Curadora, nós vamos encontrar muito material. E ele vai fazer essa orientação, dizendo que sim, eles são portadores de grande magnetismo animal, que nós vamos compreender mais um pouquinho pelo nosso estudo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, do título Do Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos, nós temos essa informação aqui. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Então, varia. Todo mundo tem esse fluido vital, que é uma modificação do fluido principal, inicial, que é o fluido cósmico universal. Através desse fluido vital, nós temos a vida, o espírito se une à carne, e com esse fluido a gente tem a vida, mas ele se extingue com o tempo. E daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, super abundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Olha que interessante. Aqui está um ponto primordial para o estudo de hoje. Nós temos o fluido, esse fluido nos ajuda a viver, mas nós não temos esse fluido na mesma quantidade que todos têm, cada um tem a sua quantidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua evolução. Porém, ele é substituído, ou melhor, ele é potencializado. Os elétrons que tem no nosso corpo, eles podem ser revigorados através da assistência de um outro corpo que tem esse fluido, ou pela natureza, que a gente sabe que tem em potencial esse fluido, e pela alimentação. Nós vamos aprimorar agora vendo mais informações. O magnetismo, que é nesses casos um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe faltava e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos, é o que nós vamos usar aqui na nossa aula de hoje. Magnetismo. E nós temos, na nossa casa espírita, um trabalho de magnetismo. Com esta transfusão de energias fluídicas, através do magnetismo, pode-se obter o restabelecimento da saúde, isto é, a cura. A cura que se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 424, e no Livro da Gênese, capítulo 14, item 31. Então, compreendemos aqui que nós podemos ter essa substituição. Essas moléculas malsãs poderão ser substituídas por moléculas sãs através desse magnetismo. Esta ação magnética pode produzir-se de diferentes maneiras. Então, vamos compreender um pouquinho aqui. A. Pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, isto é, que decorre da ação humana. Então, eu tenho magnetismo, eu posso ajudar outra pessoa que está com pouco magnetismo. Eu vou ajudá-lo, eu vou doar esse fluido para ela. Na magnetização pela simples ação humana, o paciente deixa-se conduzir pelo agente. O magnetizador leva o assistido até certo grau de apassivação
E ao fazer-lhe sugestões benéficas, transmite-lhe o fluxo energético próprio e revitalizador das suas energias. Então, neste caso, a pessoa, o passista, o magnetizador é o atuador, ele atua, é ele que vai doar. Ele pode envolver o assistido com palavras de calma, de segurança, e ele dirige essa energia, que nós vamos também aprofundar, compreendendo que tem a vontade e o pensamento, até o assistido. B. Pelo fluido dos espíritos que atua diretamente, sem intermédio sobre o encarnado. Então, também, essa ação magnética pode acontecer do espírito desencarnado querer auxiliar alguém que está necessitado. Isso acontece, mas temos que ter em mente que a potência do fluido vital está no encarnado. Ele pode, num caso de necessidade, o espírito desencarnado atuar sozinho, que a gente chama de magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão das qualidades morais do espírito. Quanto mais elevado, mais ele tem esse magnetismo espiritual e consegue auxiliar nós encarnados ou desencarnados que necessitem, tá? Que necessitem desses fluidos. Mas, retomando, o fluido vital animalizado, nós encarnados é que temos em grande potência e conseguimos ajudar o nosso próximo através dele. Também podemos ter essa ação magnética pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador e para o qual este serve de condutor. Olha aqui que interessante. Decorre da ação conjugada entre o espírito e o homem, ou magnetismo misto. Então é o que acontece na nossa casa, Seara de Jesus, nos trabalhos. Nós temos os passistas, que são esses médiuns doadores de magnetismo. Temos os irmãos desencarnados, os espíritos desencarnados, que vêm até nós, pelo nosso concurso, o nosso pedido. Eles vêm até nós, se unem a nós, reorganizam os nossos fluidos, porque nós, encarnados, temos o nosso fluido, ele é depurado de acordo com a nossa moralidade. Então, quando ele não está tão puro, vem um espírito desencarnado auxiliar na reformulação desse fluido para chegar ao necessitado, ao assistido. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. E aqui nós vamos ver que Kardec afirma também que são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, porque estão subordinados a qualidades e a circunstâncias especiais. A cura depende, portanto, de algumas condições fundamentais. Então, nós sabemos que numa casa espírita há esse trabalho de cura. Nós sabemos que pode acontecer por um médium potente de magnetismo, ele sozinho conseguiria fazer essa cura, mas há também o momento em que ele pode ter assistência dos desencarnados para atuar nesse fenômeno que a gente vai falar sobre mediunidade. Quando o trabalhador, o magnetizador, ele age sozinho, ele próprio, produzindo animismo, que faz essa doação desse magnetismo. Quando tem a assistência de espíritos desencarnados, aí há o fenômeno mediúnico, é a união do encarnado com o desencarnado nesse fenômeno, tá? Então vamos ver aqui. Quais são essas qualidades, essas circunstâncias especiais? A primeira é a do poder curativo do fluido magnético animalizado do próprio médium. Então, qual é a qualidade desse fluido? Vai depender dessa moralidade. Ele pode ter abundância, fluidos, né, fluido vital. Ele pode ter esse trabalhador, mas ele não é uma pessoa muito evoluída. Ele ainda tem vícios, não só morais, como físicos, e aí ele não tem qualidade dos seus fluidos.
Então, isso pode dificultar o tratamento. Outra coisa, da vontade do médium na doação de sua força. Se ele potencializa essa vontade, unindo essa vontade com a grande carga magnética que ele tem, ele consegue produzir cura. Ele vai substituir a célula malsã por uma célula sã. Ele vai doar elétrons, ele vai doar esse fluido, ele vai organizar o corpo do paciente para essa nova vida próspera. Então, há essa possibilidade. Eu preciso ter essa vontade, eu preciso potencializar esse fluido pela doação da cura. Então, eu faço o quê? A vontade do médium na doação de sua força é que vai gerar esse poder de cura no assistido. Outra coisa também é a influenciação dos espíritos, dirigindo e aumentando a força do homem. Então, quando eu, nas minhas preces, na minha vontade de auxiliar, num trabalho próspero, um trabalho digno, responsável, respeitável, tenho a união, a assistência dos bons espíritos, eles vêm ao meu concurso potencializando essa minha energia e aumentando a minha força, a minha corrente de doação e com certeza de mim o fluido sai em grandes proporções. Se eu tenho essa condição, se eu sou esse médium, doador desse magnetismo. Também há intenções daquele que se quer curar. Tá? Outra circunstância especial para essa cura acontecer. Depende de sua fé, depende de seus méritos. E quando a gente fala de fé aqui, nós estamos falando de ciência, nós não estamos falando só de divindade, tá? A fé no sentido de uma força atrativa, uma força que atrai esse magnetismo. Eu creio que isso chega até mim, eu acredito fortemente e eu busco essa energia, como nós temos o caso daquela moça hemorrágica na passagem de Jesus. Ele fala que fluidos, energias, força vital saíram de mim, algo positivo saiu de mim. Então, quando Jesus fala que isso saiu dele, ele tinha extensão da grandiosidade da fé daquela mulher. Ela tinha tanta vontade de ser curada que ela atraiu para si essa potencialidade, essa energia, esse fluido que saiu do nosso mestre. E ela foi curada. Então, o mérito também contribui. O mérito no sentido não de que eu não sou merecedor. Se eu tenho o desejo de me curar, se eu tenho as possibilidades, já estou num local preparado, fui ao encontro de médiuns curadores, estou me dedicando para mudar moralmente, mas a gente tem que entender, nesse sentido de mérito, que há um momento da cura. A cura que vai chegar até mim, ela necessita trazer para mim o fim daquele débito, que é o aprendizado que eu preciso. Quando eu aprendo com aquela dor, quando eu aprendo com aquela doença e me transformo, é o fim dessa doença. Então, às vezes nós não temos de pronto, imediatamente, a resposta para a cura, porque nós estamos ainda no processo de aprendizado de transformação. Vai chegar, está próximo. Nós temos que aguardar mais um pouquinho, fazer um pouquinho mais de tratamento, de renovação, de reforma íntima, para que a cura venha. Então, quando nós estamos preparados, quando chegar o nosso momento, quando nós nos libertamos do mal e aprendemos o que tínhamos que aprender com essa lição, a cura vem. E os espíritos colocam situações diversas na nossa vida para a gente ter esse momento libertador. Nós vamos conhecer alguém potencialmente cheio de fluidos, desse magnetismo, nós vamos ser levados numa casa
espírita, nós vamos usar um grupo de oração, nós vamos fazer uma meditação, ingerir um alimento salutar, saudável, algo há de acontecer para essa cura chegar até nós. Então vamos ver aqui, dando sequência. Nós temos aqui os livros, né, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que esclarece um pouquinho mais para nós. Nós temos na Gênese um capítulo interessante, inteirinho, que fala sobre os fluidos. Vale a pena a gente estar fazendo esse estudo. Bom, então fé é verdadeira força atrativa. Não é ritual, não é misticismo, não é religiosidade. É força atrativa, independente de religião. Nós podemos ter essa força atrativa para atrair esse magnetismo, esse fluido que a gente tanto necessita para a nossa cura, para a nossa vitalidade, revigorar, continuar vivendo. Bom, e o auxílio da espiritualidade, né? Como que é esse auxílio? A espiritualidade prepara o ambiente, a higienização e a ionização da atmosfera, bem antes de os médiuns chegarem aos seus postos de trabalho. Olha que maravilha! Nós falamos disso toda semana na Seara de Jesus, nos nossos trabalhos. Que antes de nós estarmos lá, eles já prepararam, e prepararam mesmo. A sala de cura, ela toda preparada para a gente acolher esses necessitados, sermos acolhidos, que também somos necessitados, e receber essa espiritualidade maravilhosa, espíritos benéficos, espíritos superiores, que podem nos assistir de acordo com o nosso merecimento, com a sintonia. Por isso que precisamos estar bem, modificar a nossa conduta, para fazer essa ligação bonita. Como foi dito, eles potencializam a nossa força. Eles têm que fazer essa sintonia conosco. E a gente tem que dar condições deles se aproximarem de nós. Olha como é maravilhoso. B. Eles protegem o ambiente, eles isolam o recinto para impedir a entrada de sofredores e obsessores se não estiver pertencendo à cura. Se a cura ainda não é para eles, eles serão isolados, eles serão afastados. Mas, se eles também estão no momento da cura, eles serão acolhidos por nós e por essa espiritualidade que nos auxilia. E a espiritualidade também possui os instrumentos, os fluidos adequados e radiações necessárias para os processos de cura, para os quais os médiuns colaboram. Então, de onde vem toda essa magnetização? Esses fluidos que estão no ambiente? Desses espíritos que preparam. E nós vamos trazer o nosso. Porém, lembramos que pelas condições de vida, do nosso dia a dia, da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, eles não são tão puros. Eles vêm impregnados de energias, às vezes, malsãs. E é aí que damos trabalho para esses irmãos, porque eles têm que fazer uma reformulação desses fluidos, ou às vezes nos bloquear para não ferir aquele que está ali recebendo essa carga energética do ambiente. Eles preparam o ambiente, deixam tudo limpinho, mas às vezes a qualidade do nosso pensamento interfere nesse trabalho. Muitas vezes o médium é isolado, muitas vezes pela energia que está sendo produzida pela alimentação que nós tivemos, ela é direcionada para um outro local e não para aquele que está à nossa frente. Então, olha a nossa responsabilidade, meus irmãos. Trabalhadores passistas que entram na câmara de cura, a higienização mental, a higienização do corpo físico, a alimentação, a qualidade dos pensamentos, tudo isso influi. A vontade de ajudar, o foco no trabalho, a necessidade da concentração e dessa harmonização. Por isso que quando a gente sai de um trabalho, que nós estamos fazendo a fisioterapia,
com os espíritos desencarnados e nós já vamos para a câmara de cura? Por isso que há a necessidade do silêncio, não da conversação. Muitos trabalhadores às vezes vão até o banheiro, há necessidade de usar o banheiro, mas a gente reforça, entre em silêncio, não se modifique, né, a sua forma de pensar, o foco do trabalho com conversações que não pertencem àquele momento. Seja cauteloso, vigie-se, vá fazer o que você tem que fazer, não modifique essa energia que já está preparada com sua conduta invigilante. Vá ao banheiro, corra para o trabalho, quietinho. Certifique-se de que aquele local que você está, ele pertence a um local limpo. Não suje, não contamine. É importante nós termos ciência disso. E também esses irmãos da espiritualidade, eles preparam os médiuns para o trabalho, isolando inclusive aqueles inabilitados para o serviço, é o que acabamos de falar. Se não estamos contribuindo, se vamos prejudicar, eles têm que nos isolar. Então, a importância da postura, do pensamento, de saber o que está fazendo ali, do conhecimento, do estudo e do foco. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui para servir, eu vou ajudar. Eu também vou ser ajudado? Vou. Eu vou ser esse cano maravilhoso que a espiritualidade vai me usar para passar essa energia, a vida da divindade e chegar ao assistido? Se eu sou esse cano, eu também vou ser contribuído. Eu também vou receber essa energia. Eu também vou ser beneficiário dessa energia. E que eu não seja aquele que vá sujar essa energia divina. Preciso estar atento a isso. Eles também isolam, tá? Deixa eu ver aqui. Eles isolam os assistentes ou colaboradores que estão alcoolizados. Olha que interessante. Para que toxinas não prejudiquem os demais no ambiente. Se um assistido está alcoolizado, utilizou de algum tipo de instrumento ou drogas, ou uma alimentação inadequada, que está exalando fluidos maléficos ao ambiente, a equipe já está preparada para fazer esse isolamento. Então, permanecer por muito tempo também não pode. Nós temos que atender na medida do possível, com muito carinho, com muito respeito, mas compreendendo que naquele momento ele não vai conseguir absorver ao máximo toda a energia que está potencialmente destinada a ele, porque ele tem veículos, ele tem situações de desvio dessa energia. Quem sabe numa próxima vinda ele já está em condições, né, de estar acolhendo em maior proporção esses fluidos, esse magnetismo. Nós vamos acolher a todos com muito carinho, muito respeito, mas tendo consciência disso, que tem uma limitação para receber essa abundância de fluidos. Enfim, nessa comunhão entre homens e espíritos, para o socorro através de passes, se não houver amor, pouco se fará. É importante nós termos em mente isso. O que eu quero para aquele assistido, o que eu quero para mim, qual o objetivo meu nesta casa, ser o mais humilde possível, não querer escolher com quem eu vou receber o magnetismo, não querer escolher a quem eu vou dar. Distribua. Aquele que sentou na sua frente é o seu presente. Ele vai te fazer melhor, médium. E você poderá ser também um foco de luz para ele, um foco de incentivo. Ele vai absorver de você, através do seu olhar, do seu sorriso, da sua vontade de ajudar, o remédio. Então vamos fazer essa comunhão, vamos doar com amor, vamos receber com carinho, vamos ser gratos,
por ser assistidos, por ser doador, por ter uma casa que faz esse trabalho, por toda a equipe que nos auxilia. E essa troca só vai fazer bem para todos. No grupo, na assistência, quando estamos ali juntos, olha que maravilha, fazemos uma corrente energética. Todos são beneficiados, todos são beneficiados. É importante saber disso. Então vamos ver. É a necessidade de fazer operações espirituais com instrumentos? O que vocês acham? Nós temos, sim, na história, né, vários médiuns que se utilizaram de cortes de instrumentos físicos para fazer as cirurgias. Era necessário chamar a atenção das pessoas para esse movimento, para esse poder que há na espiritualidade de cura, porque eles eram cortados, não sentiam dor, muitos não sangravam e a cura acontecia. Então ter esse despertar para algo que sobrepõe a matéria. Hoje, com tantas informações, não há essa necessidade, não é verdade? Na nossa casa espírita, nós não usamos de nenhum instrumento cortante. Nós já estamos num nível de evolução e entendimento que basta a aproximação dos médiuns passistas para que a cura aconteça. Nem movimentos extravagantes nós já estamos fazendo. Conseguimos canalizar e potencializar nos centros de força essa energia para a cura. E isso é motivo de estudo e nós vamos ver em aulas futuras um aprofundamento desse tema. Eu pedi para escrever, né? Se há necessidade, eu creio que vocês colocaram que não, porque a cura pode acontecer através de um médico, né? Pode acontecer a cura através de um médico com a ajuda de um espírito fora da casa espírita? Tem uma perguntinha aqui. Olha, todos os médicos, enfermeiros, equipe médica de auxiliares, todos, eles têm intuição da espiritualidade. Seja na hora da cirurgia, seja na hora de fazer um receituário, seja na hora de fazer uma anamnese, seja na hora de investigar a causa do problema, seja na hora de uma intuição, seja na hora do enfermeiro carinhoso fazer a asepsia desse irmão, desse assistido, desse doente. Todos eles têm intuição. Agora, a mediunidade, para acontecer, precisa que um espírito se aproxime de um trabalhador que dê condições, seja um médium ostensivo, para dar passividade. Não que isso não possa ocorrer. Pode acontecer, mas nós não podemos esquecer que há a influência do meio, da energia do local, para que a assistência seja produtiva. Então, é pertinente que esse médium dê passividade em qualquer lugar? Precisa-se ter, como nós já vimos há pouco, esses espíritos fazendo a proteção do ambiente, fazendo a asepsia. Então, intuição, todos têm. Assistência, todos têm. Agora, a passividade para esse tratamento vai depender da moralidade desse médium, desse espírito e desse local. Então, nós devemos refletir sobre isso também. O pensamento cura. Olha o que dizem aqui. As vibrações, as ondas, as correntes utilizadas na mediunidade são as ondas e correntes de pensamento. Quanto mais fortes e elevados os pensamentos, maior a frequência vibratória e menor o comprimento de onda. Ou seja, para se ter contato com a espiritualidade superior, os espíritos superiores, a nossa onda deve ser bem curtinha.
É assim que define um pensamento elevado. O que eleva a frequência vibratória do pensamento, vimos já, né? É o amor desinteressado. A baixas vibrações, tudo que seja contrário ao amor, ou seja, a raiva, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a indiferença, o egoísmo, a vaidade, enfim, qualquer coisa que exprima separação e isolamento. Então, se o médium está com uma problemática desse viés, ele vai bloquear a frequência, a sintonia plena com espíritos elevados. Por isso, vamos nos curar, vamos nos melhorar, vamos tratar da gente enquanto médium para poder depois tratar do doente que vem até nós. É importante a gente ter isso em mente. E como a gente faz isso? Estudando, lendo o Evangelho, sintonizando com os ensinamentos de Jesus e tentando colocá-los em prática constantemente na nossa vida. Perdoando, amando, servindo, evitando mágoas, evitando contrariedades não só no dia, mas na vida, para que a gente possa ir melhorando moralmente e sendo muito próximo de espíritos puros, para que essa união seja muito bonita, seja forte e o trabalho possa acontecer grandiosamente para todos, para todos. E em relação às preces não atendidas, no cérebro, ondas amortecidas são as produzidas por cérebros não acostumados à elevação, mas que em momentos de aflição proferem preces fervorosas. A onda se eleva rapidamente, mas também descresce logo a seguir, pois não tem condição para manter-se constantemente em nível elevado, por não estarem a ele habituados. Então, são pessoas que geralmente se queixam de que suas preces não são atendidas. De fato, produzem ruídos, mas não conseguem sustentar-se em alto nível, não atingindo, pois, o objetivo buscado. Então, por que às vezes a gente não consegue? Não é porque ela não é atendida. A prece é ouvida por todos os espíritos que nos acompanham. Deus, Jesus, espíritos superiores, eles sabem do que a gente precisa, do que a gente pede. Mas é como disse aqui, eu não tenho hábito de orar. Eu só oro no momento mais difícil da minha vida. E assim eu não ligo, não faço essa ligação constante. A prece vai, mas não tem firmeza, não tem constância, porque eu pedi só naquele momento, foi um petitório, uma necessidade. Quando eu tenho o hábito da oração, dessa ligação, desse entendimento, lembra da fé que nós falamos? Dessa força atrativa, quando eu tenho esse entendimento, eu atraio para mim o que eu necessito. Eu atraio os bons espíritos que me protegem. Eu atraio as energias que vão substituir as células malsãs por sãs. Eu atraio fluidos revigorantes, salutares, que me dão vitalidade. Ou que me acalmam quando eu preciso da calma. É importante discernir. Todas as preces podem ser atendidas. Mas qual é a qualidade desse petitório? Qual é a qualidade do meu pedido? Qual a intensidade? Qual é o momento que eu faço esse pedido? Bom, isso vai definir o que vai resultar para mim. Perdoar, pois é. Por isso disse Jesus, quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. E mais, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Impossibilidade, digamos, científica. Não pode haver sintonia com quem está doente grandemente. Ou seja, quem não perdoa, quem não sabe amar, olha o que acontece. Impede a assistência, a sintonia e as coisas não fluem. Reconciliemos, entendamos
que cada um está no seu estágio evolutivo. O erro pode ter acontecido realmente, mas quem nunca errou? Será que nós não vamos errar um dia? Nós não pedimos perdão um dia? Deus nos perdoa sempre, dando-nos a oportunidade do reencarne. E por que eu, que ainda sou pequenininho diante dessa sublimação, que é Deus, Jesus, não posso perdoar o meu semelhante? Então vamos focar o nosso olhar para essa situação e vamos entender. Eu erro, o outro também erra. Eu quero ser perdoado, o outro também merece o perdão. Então vamos compreender aqui, magnetizador. Ele tem os fluidos pessoais. Ele pode, através do animismo, curar alguém. Agora, o médium passista, ele é o canal para que os fluidos passem da melhor forma possível para o assistido. Ele vai receber esse fluido sublimado, transformado, que os espíritos farão com que chegue aquele que está à nossa frente, aquele necessitado. Eu sou um canal que posso ser beneficiado com esta luz. Vai passar por mim. Olha que maravilha. Que eu dê condições desses espíritos puros se aproximarem de mim para fazer a interferência, a assistência àquele que está à minha frente. Bom, rapidamente entendamos aqui que numa casa espírita existem os geradores potencial, né, de magnetismo, mas é importante que haja médiums ou trabalhadores não médiums, né, de todos os quilates. Ou seja, há o trabalhador que é condensador. Muitas vezes ele não é médium ostensivo, ele não produz também esse magnetismo, ele não consegue doar. Ele tem para si, ele não consegue doar. Mas ele forma um campo eletromagnético com a união do pensamento. Ele faz essa corrente fluídica. É o que acontece na nossa casa espírita nos trabalhos. Há, dentro da sala de cura, trabalhadores que não são médiums em potencial, mas eles fazem a sustentação, ou seja, eles equilibram. Eu já vou explicar como. Há os acumuladores, eles conseguem acumular essa energia para doar. Mas depois que sai do trabalho, eles não têm potencial para si. Eles doam, eles são esse cano, eles fornecem e depois acaba o trabalho, tá kit. Tem aquele que é um médium que a gente pode considerar a bateria. Além dele receber, dele formar esse campo magnético, dele acumular essa energia, ele a mantém por mais tempo ainda, doando de si por muito tempo, muitas horas. E o gerador, que esse em potencial, ele doa a todo momento. Olha a importância dessa união. O médium gerador de magnetismo, ou melhor, o trabalhador, que não necessariamente é o médium, ele gera, ele é médium de cura. Ele, pelo pensamento, pela imposição das mãos, pela vontade, ele cura alguém, próximo ou à distância. Mas há necessidade de todos esses outros para equilibrar essa energia e ela ser doada de acordo com a necessidade de cada um. Então, essa corrente magnética é necessária e é potencialmente magnífica e útil quando há todos os tipos de trabalhadores. Há no plano físico, na doação de magnetismo para a produção de energia física, um objeto que não é diretamente liso. Ele é construído com separações. Esse que vai fazer essa corrente passar por ele, pelo fio, para até chegar ao local de destino. Essas lacunas que tem dentro desse objeto, que pode ser um cano magnetizador, um fio, um tubo de metal, etc., ele tem ranhuras. E são essas ranhuras que faz com que essa energia não chegue tão devastadora do outro lado, podendo queimar o aparelho. Essas ranhuras são esses médiuns aqui, todos esses médiuns, que canalizam a energia através da orientação dos espíritos puros, elevados, do ambiente promissor, e o trabalho flui grandiosamente, potencialmente, maravilhosamente,
pela condição de cada um no seu trabalho. Por isso que temos na nossa casa espírita todo tipo de trabalhador, todo tipo de médium, auxiliando sempre. E qual é a qualidade dos fluidos? Vamos ver aqui. Qualidade dos fluidos. Deixa eu mostrar aqui. Os fluidos possuem qualidades? Exatamente. Os fluidos possuem qualidade. Eles são em si neutros, pois não possuem características próprias, mas as adquirem no meio onde se elaboram. Então, o que eu vou doar tem uma qualidade, depende de mim. Como são o veículo do pensamento, este pode modificar-lhes as propriedades, impregnando-os de qualidades boas ou más, pela influência da pureza ou impureza dos sentimentos. Então, o que eu sinto, eu vou transmitir para as pessoas que estão ali naquele trabalho, porque eu modifico esses fluidos pela qualidade do que eu penso, do que eu sou, do que eu sinto. Então, há necessidade da vigilância. Digamos que entre na sala uma pessoa que a gente não tem afinidade, tem um pensamento discordante, infeliz, recorde-se de uma situação negativa. Só de eu ter esse pensamento, eu já contaminei e modifiquei as propriedades que eu estou, do fluido do que eu estou emitindo. Então, mais uma vez, estudo constante, reforma íntima, se conhecer, se modificar para transmitir o bem, sempre. Humildade, gente. O que é essa mediunidade gratuita? Voltando aqui. Essa mediunidade gratuita, ela é potencial, ela é divina. É através dessa mediunidade gratuita, o que nós vamos fazer? Ajudar. Como que eu vou cobrar, meus queridos irmãos? Como que eu vou cobrar algo que eu também estou sendo beneficiado e não provém totalmente de mim? A minha vida, esse fluido, essa oportunidade, estão sendo empréstimos para eu evoluir. Como que eu vou cobrar uma prece? Como que eu vou cobrar a imposição das minhas mãos? Como que eu vou cobrar a doação desse magnetismo que vem muitas vezes espíritos que me assistem para eu também ser curado? Então a gente necessita de compreensão e entendimento para esse fato. Na nossa casa espírita não se cobra nada. O que nós pedimos para que as pessoas façam é se modifiquem, agradeçam, tenham gratidão por si, pela vida, por Deus, pelos trabalhadores, pelo conhecimento, por tudo que tem lá. É essa gratidão que vai transformar esses sentimentos, a qualidade desses pensamentos, a energia do ambiente. E todos nós seremos agraciados com esse movimento, com essa mudança, com esse equilíbrio. É importante nós termos entendimento que aquele que cobra, infelizmente, ele não entendeu a mensagem divina. Muitos dizem que necessitam cobrar para viver. Enganam-se. Todos têm talentos, todos têm oportunidades. Peça ajuda, que a ajuda virá para você. A sua subsistência chegará de alguma forma. Mas não coloque nunca essa oportunidade mediúnica à mercê de dinheiro, de pagamento, de presentes, de algo que não condiz com o que o mestre nos ensinou. Humildade, simplicidade e trabalho árduo, sem cobrança. Deus vê cada um de nós e vai nos ajudar nas nossas necessidades, como falou a Kardec. Disse a Kardec: não se preocupe, nós vamos te ajudar na sua subsistência. Porque Kardec passava por muitas situações difíceis, perdeu a sua escola, tinha que pagar a sua vestimenta, o seu alimento, a sua moradia, precisava viver. Então ele foi ajudado.
Ele foi ajudado para que ele conseguisse se manter a sua família e fazer esse trabalho maravilhoso. Então, é a mesma coisa conosco. Não cobrar por nada que façamos que adivinha de Deus, da espiritualidade. O nosso trabalho físico deve ser conquistado por nossas mãos, tá? Então vamos retomar aqui. Os magnetizadores, quem são? Somos todos nós. Nós temos fluido para ajudar, para contribuir para a cura de alguém. Mas há os magnetizadores em potencial. Eles produzem em grande escala esses fluidos. E eles agem em processo anímico quando curam alguém. Quando tem assistência dos espíritos, eles se tornam médiuns curadores. Necessitamos dessa conduta moral para ajudar na potencialidade desses fluidos, na qualidade desses fluidos e nessa assistência de cura. Existem tipos de fluidos variados que nós vamos estudar na Gênese e sabemos que eles podem ser excitantes ou calmantes, dependendo da necessidade do assistido e da nossa necessidade. Entretanto, dependendo do que nós sentimos, nós modificamos e doamos fluidos malsãos, isso pode ocorrer, devemos estar atentos a isso. E a importância do trabalho em equipe sempre, para a organização desses fluidos. Não necessariamente todos médiuns numa mesma câmara de cura. Há necessidade do trabalhador de sustentação, o médium ostensivo, o médium que vai equilibrar. Há trabalho para todos. E na nossa casa espírita nós fazemos assim. E aqui está a pergunta para a nossa reflexão. O que a vontade é capaz de produzir numa doação fluídica? Há muito material na nossa sala de aula para a gente responder com propriedade essa questão, aprender, ajudar, refletir, se transformar, se modificar e mudar o mundo. Nós viemos aqui para mudar o mundo. O mundo só vai ser um mundo mais feliz se os habitantes forem felizes. Então, vamos ser felizes hoje. Obrigada pela participação, pelo tempo corrido, mas foi intenso com vocês. Eu tenho certeza que há muito que se falar sobre esse tema. Em aulas futuras, voltaremos a abordá-lo com mais informações, mais estudo e mais colaboração. Muito obrigada e até a próxima aula. Que assim seja. Graças a Deus.